Sabes, há muita gente hoje em dia a falar acerca dos últimos dias. Alguns que têm, às vezes, eu não gosto de usar essa palavra por isso, que decide tentar a dizer quando será o fim. Eu acho que é difícil, mesmo quando Jesus diz que ninguém sabe a hora. Então é difícil dizer a hora, não é? Quando ele diz que nem eu sei a hora. Então é incrível, não é? Mas mesmo assim, eu já passei por muitas destas previsões ou profecias que nomeia ou que tenta identificar a hora, ou a estação, ou um ano de vinda do Senhor. Eu lembro nos anos 70 houve um livro escrito por Hal Lindsey que começou a identificar tudo, parece que ele estava certo da sua identificação e do timing e tudo acerca da vinda do Senhor. Essa já passou. 88, que era 40 anos depois do renascer do Estado de Israel, também houve um livro que foi escrito acerca de 88 razões porque Jesus ia vir em 88. Também essa passou. Também depois de 2000, houve aquela profecia sobre 2000. Muitos profetas, até mais famosos, profetizou sobre a vinda do Senhor em 2000. E hoje parece que ainda há outros que estão a dar datas e dar épocas acerca da vinda do Senhor. Acho que nós podemos saber uma coisa, mas essa é desde o princípio da igreja, é que há uma expectativa imediata do vinda do Senhor. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, diz, porque vós sabeis bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ladrão de noite, se nós sabemos, então ficamos prevenidos acerca daquela hora. Mas, sendo essa expressão, ladrão de noite, que não é somente aqui em 1 Tessalonicenses, mas também em 2 Pedro 3:11 e também em Mateus 24 e também em Lucas 16. Então, essa expressão se repete várias vezes no Novo Testamento, que fala acerca de algo que é de surpresa, que o dia do Senhor vai nos surpreender. Vai acontecer quando nós não esperamos. E então, em cada destes avisos ou destas referências, também tem um aviso acerca da nossa vigilância, a nossa própria preparação, para não ficar impromovido. Né? Desculpa essa língua, eu não tenho falado em 3 meses, mais ou menos. Às vezes, né? Encontrei alguns portugueses pelo caminho. Mas vocês têm que me perdoar, né? Quando eu não falo tão bem. E também eu não vejo as caras, então eu não sei o que vocês estão a pensar, nem nas respostas. Né? Vocês estão tudo escuro aqui. Mas eu vou pregar, pronto. Então é difícil ler até aqui. Eu acho que às vezes eu tenho que... agora vocês estão ali, ok. Bom. Volto para escuro. Pronto, eu sei, por causa da filmagem também. Vamos para Efésios, capítulo 5. Porque eu vou hoje abordar um tema muito sensível. E às vezes são aquelas passagens difíceis de entender. Uma das coisas que às vezes muita gente, que confunde muita gente, e que eles estão a ver no Velho Testamento, parece uma
faceta de Deus que nós não nos encontramos no Novo Testamento. Nós encontramos no Velho Testamento Deus a mandar a matar toda a gente. Homens, mulheres, crianças, gado. Mas não é uma vez. Várias vezes. Parece que a ira de Deus é muito, muito forte. E que Deus não tolera maldade. Que Ele intervém e manda pessoas a ser o instrumento dele para matar. Hoje, pelo menos no Novo Testamento, essa imagem de Deus não é muito popular. Mas sabe que essa imagem de Deus no Velho Testamento serve de desculpa de não acreditar no Deus do Novo Testamento. E muita gente pergunta ou dizer, mas como é, não é? Um Deus tão bondoso, tão amoroso, como é Ele mandar matar gente? Até crianças. Não é? Ou, hoje, porque se Deus existe, se Deus é soberano, porque Ele não intervém quando há desastres, não é? Como esses incêndios, como esses furacões e centenas de pessoas morrem. E as crianças que morrem de fome, mas porquê? Como é possível servir ou acreditar no Deus assim? Vocês querem que eu aborde esse assunto? Eu sei que é difícil. Eu acho que nós temos que dizer alguma coisa, não é? Se não ficamos só no ar, vai haver muita confusão. E às vezes muita, que eu chamo, sonolência acerca da sua vida. Porque muita gente, eu estive com um amigo meu, alguém que eu levei a Jesus há anos atrás. Fui visitar ele. Ele, neste momento, está numa posição e diz, eu acredito em Deus, mas eu não sei se a Bíblia é mesmo a verdade ou não. Pelo seu caminho, a sua caminhada, e os altos e baixos, os desgostos que houve da sua vida, porque passou para 3 casamentos, ele chegou àquele ponto, não acreditar no inferno, não acreditar que a Bíblia é a verdade única, inspirada. Deus existe. Eu fiquei assim, confundido e triste. E às vezes é porque não houve ninguém que explicou bem, não é, essas situações. Não é? Saber, eu creio que Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento do que o Novo Testamento. Que Deus não mudou. Mas nós temos que entender alguma coisa acerca de Deus. Primeiro vamos para vamos para Gênesis. No princípio, e nós temos que sempre ver no princípio, quando Deus criou o homem, Ele não criou uma boneca, uma marioneta, algo que Ele ia controlar. Ele criou um ser humano, soprou vida, para que esse ser humano ter uma alma vivente. Com essa alma, tem a capacidade de fazer escolhas, porque a alma tem a ver com vontade, tem a ver com emoções e tem a ver com mente. Cada alma vivente, cada pessoa tem escolhas.
pode escolher. Ele criou o homem para ser livre, ter livre arbítrio. Então, para ter uma escolha, tem que haver escolha. Mas cada escolha tem as suas consequências. Então, Deus colocou no jardim, no lugar de habitação deste primeiro casal, a árvore de vida. Essa ia dar vida eterna. E depois a outra árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa representava, não é? Aquela escolha ou aquela independência do homem, do seu próprio Criador, Deus. E Deus colocou essas duas árvores assim no jardim, dando essa escolha ao ser humano, mas com esse aviso. Se escolher a árvore da vida, vai viver o paraíso para ti, a vida eterna para ti. Se escolher essa árvore de conhecimento do bem e do mal, vai haver morte, vai haver sofrimento. A escolha é vossa. Nós sabemos a escolha. E todo pecado e todo desgosto, todo até a dificuldade em trabalhar, suar do trabalho, e a limitação da nossa própria alma, porque a alma de Adão, agora eu não vou entrar nisso porque é uma outra pregação, a alma de Adão era muito mais, vamos dizer, potente do que a alma depois de pecar. Imagina um homem, um casal, com a capacidade de cultivar um jardim o tamanho de uma nação. Ele tinha essa capacidade. Então ele tinha poder na sua mente, poder na sua alma, para ser um super-homem. Né? Alguém com grande capacidade. O pecado criou limitações, mas também criou no seu próprio corpo uma lei chamada lei da morte. Então o nosso corpo envelhece. Alguns de vocês que são jovens não acreditam nisso. Eu não acreditava quando era jovem que eu ia um dia ser velho. Ter dificuldade em fazer exercícios. Nós fomos a primeira vez em 3 meses ao ginásio. Fazendo coisas pequenas. Quase me matou. Né? Depois chegávamos em casa, nós fomos para o que era aeroporto de Bruxelas. Andamos quilómetros. Eu não sei, eles colocaram coisas ao oposto, né? Um ao outro. Andamos e andamos e andamos. O dia seguinte, nossos músculos estavam assim a doer. O que é isso? É a corrupção. É o pecado nos meus membros, do meu corpo. Que significa que um dia esse corpo vai parar, né? Vai morrer. E mais que nós envelhecemos, mais que nós sofremos nesses desgostos. Mas essa realidade, que há uma lei dentro dos nossos membros. E essa lei de pecado e morte, que também limita a capacidade da nossa própria alma. Há pessoas que tentam libertar aquela alma, o poder da alma, através do poder da concentração, da telepatia, de várias formas de usar o poder da mente, controlar coisas, objetos e tudo. Satanás até gosta de tentar usar o potencial da alma, porque ele não tem poder em si mesmo, mas quer usar o potencial da alma do homem para fazer o seu trabalho. Jesus veio não para salvar ou para, vamos dizer, redimir a nossa alma. Ele veio para dar-nos o seu espírito. E quando ele, no novo nascimento, ele deu o seu espírito vivificante. Não deu alma
vivente, é o Espírito vivificante. É um Espírito que é dado aos outros. Uma grande diferença entre o nosso primeiro Adão e o último Adão, entre o nascimento natural e o nascimento espiritual. Okay? Agora nós vivemos pelo Espírito, nosso poder é pelo Espírito de Deus e não pela uma alma, ou o potencial, ou o poder da alma. Por isso, quando Deus fala na Bíblia e fala em Efésios 5 sobre desperta-te, não é despertar a alma, mas despertar-nos espiritualmente para ser os seres espirituais que Deus quer que nós sejamos. E para ser assim, nós temos que viver do Espírito controlando a alma e a alma controla o corpo. Não é somente a alma controlando o corpo. E nós podemos fazer isso com exercícios, com muita disciplina e tudo, tentar controlar o nosso próprio físico. Há pessoas que só concentram nesta parte da vida. Mas mesmo assim, nós vamos perder, porque a nossa alma e o nosso corpo está condenado à morte. É consequência. Para haver moralidade, para haver verdade, tem que haver consequências. Imagina a criar uma criança em que diz à criança tantas vezes aquilo que eles devem fazer, mas se não haver consequências, acho que a criança vai obedecer, vai aprender a obedecer, vai aprender a controlar a si mesmo. Não, tem que haver consequências. Alguns de vocês, como crianças, vocês fazem 1, 2, 3. E depois? 4, 5. E depois? Voltar a 1. Se não há consequências, a criança vai aprender, isso não significa nada. Se não há depois de 3 alguma consequência, claro que ele sempre vai até 3. Eles não param no 1. Eles vão até 3. Porque essa é a nossa natureza. Nós queremos escapar ou provar se realmente há consequências ou não. Agora, se Deus diz, o dia em que comer essa fruta, proibido, vais morrer. E se não morrer, é mentira. Então Deus não é fiel à sua própria palavra. Morte entrou no corpo. Morte espiritual aconteceu logo. Eles não tinham mais capacidade de comungar com Deus. O seu relacionamento com Deus foi completamente cortado. Morte entrou no seu corpo físico e a sua mente e as suas emoções e a sua vontade era para satisfazer a si mesmo. Era completamente contrário. Então, na alma, do corpo e do espírito, morte resultou em condenação. Mas Deus, a Bíblia diz isso em João 3,16, uma passagem, um versículo que nós conhecemos de cor, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o mundo, mesmo depois do pecado. Deus ama-nos. O seu amor tem uma solução. Porque Deus não quer, e essa vem da Bíblia também, em 1 Timóteo 2,4 diz, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham à salvação.
esse é o coração de Deus. Não somente depois de Jesus. Desde o princípio, porque Deus não mudou só depois de enviar Jesus. Desde o princípio, Ele não queria que ninguém morrer. Agora, nós temos uma coisa complicada. Porque nós temos, né, que Deus enviou e falou com Moisés. Depois disse a mesma coisa a Josué. Diz, quando tu entrares na terra, a terra prometida, tu tens que matar todos. Tens que matar crianças, bebês, mulheres e homens. Mata todos. E nós ficamos, mas Deus, como é possível? Ele ama o mundo. Ele não quer que ninguém pereça. Mas depois, Ele manda matar. Eu não sei, alguém tem problemas com isso? Ninguém tem coragem de dizer. Ok, agora vocês podem, não consigo ver as mãos. Agora. Vamos para Gênesis 15, 16. Tem que chegar aqui, desculpa, só para ler isso. Agora ele está a falar com Abraão. Então vamos começar em versículo 13. Gênesis 15, 13 a 16. Diz, então disse Abraão, sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e será afligida por 400 anos. Ele está a dizer isso a Abraão, muito antes de estar em Egito. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois irá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultados. E a quarta geração virá para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheio. Ele deu os amorreus, os cananitas, os jebuseus, os habitantes da terra de Israel, mais de 400 anos para chegar ao arrependimento. Incrível, não é? Diz que eu vou dar tempo para ver se eles vão mudar. Se aquela taça fica cheia, eu tenho que agir. É como que ele está a dizer, 1, 2, 3, ok, já acabou. Tem que agir. Em Deuteronômio 9, porque às vezes Israel pensou nisso. Eles pensaram que entrando em Israel era o seu direito, por causa de ser especial, por causa de ser escolhido por Deus. E que Deus ia fazer isso, matar essa gente por causa deles, por causa do seu amor para Israel. Mas a Bíblia diz que Deus ama todas as nações, não é só Israel.
Vou mostrar uma passagem aqui em Deuteronômio 4, 6, 9. Desculpa lá. 9. Versículos 4 e 5. Diz, quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não falas no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações. O Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra do Senhor, jurou aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ele estava a dizer, chegou a hora da minha ira. Eu dei o tempo. Eu dei 400 anos para mudar. Agora, quais eram os pecados que encheu aquela taça da ira de Deus? Que levou eles a fazer, sem retorno. É a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. Deus estava a procurar até 10 pessoas retas, justas, para salvar a cidade inteira. E não encontrou. E tirou aquelas 4, que ele encontrou. Tirou os que, a família de Labão. Mas os outros, ele tinha de julgar. Porque Deus é justo. Deus é santo. Deus é reto. E tem que haver consequências do pecado. Okay? Tem que haver. Senão, Deus não é santo, Deus não é justo e Deus não é reto. Então, quais eram os pecados dos habitantes da terra? Primeiro era idolatria. Segundo, era imoralidade. Terceira, era sacrifício das crianças. Okay? Imoralidade. Aborto. Idolatria. Esses pecados estão a encher a terra ainda hoje? Não é? Às vezes eu pergunto, neste tempo de graça, é de graça? Deus não vai fazer o mesmo? Estamos a provocar a ira de Deus? Isso que eu faço, essa pergunta. Deus mudou? Só por causa de... Não. Deus, até Israel, Ele queria acabar com Israel. Às vezes nós pensamos, Israel é o povo escolhido, Deus não vai mexer nisso. Mas quantas vezes que Ele já também castigou o seu povo? Até que há somente as 10 tribos de Israel do norte foram dispersos pelas nações e nunca voltaram. Salvou somente 2 tribos, porque através dessa tribo de Judá ele ia enviar o seu Salvador. Então, aquele remanescente, ele poupou por causa da salvação que ele queria trazer a toda a humanidade. Mas a ira de Deus
continuava, mesmo sobre Judá. Eles foram para a Babilônia, 70 anos. Deu tempo para retificar a sua vida. Houve arrependimento. Ele trouxe de novo, segundo a sua promessa. Criou, né, um ambiente. Eles também foram, né, entrou os gregos e, né, estragaram tudo. Até Jesus. Porque o tempo de Jesus também o povo não andava bem. Andava perdidos. E Jesus confrontou vezes após vezes. E até um dia chorou sobre Jerusalém. E clamou, né, pela mudança. Mas declarou que Jerusalém ia ser destruído. E 40 anos depois foi destruído completamente. O templo foi destruído. O povo foi disperso pelas nações. E andou assim, vagueando pelas nações, quase 2000 anos. Não é? Consequências. Mas Deus levantou um povo, porque o povo de Israel foi usado por Deus para ser um agente do seu castigo. Usou Israel para castigar as nações. Mas ele levantou a sua igreja para ser o agente, o mensageiro do Evangelho, para mostrar o seu amor para toda a humanidade. Por isso, a igreja consiste de todas as nações. Para mostrar o seu caminho, a forma de não ser castigado, a forma de ser perdoado dos nossos pecados. Salvação não é somente uma membresia numa igreja, eu levantei a mão, eu disse que eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, não. Salvação é a nossa conversão do pecado, afastando do pecado e entrando num novo estilo de vida. É uma conversão que significa arrependimento e significa perdão pelos pecados que nós cometemos. Porque vai haver um dia, e a Bíblia diz que todas as pessoas vão ser julgadas. Para o bem ou para o mal. Por isso, quando Deus diz à igreja, desperta-te, não pensa que nós vamos ser poupados se nós não vigiarmos sobre o estilo de vida que nós fazemos, sobre a forma que nós vivemos, sobre as nossas atitudes e a nossa língua. Deus é paciente. Primeiro diz que Ele é longânimo, mas aquela paciência tem um fim. Por isso ele fala acerca do dia do Senhor, que vem como um ladrão de noite. Ninguém sabe. Ninguém sabe a hora. Muitas pessoas estão a olhar para essas tragédias que estão a acontecer no mundo como sinais desta hora. Então, o que está a fazer com isso? Eu sei que algumas pessoas que eu conheço estão a guardar comida, comprar armas, criar uma mentalidade de sobrevivência. Estupidez. Eu sei que vai haver um dia que Jesus vem, mas eu tenho a certeza que vai haver um dia para cada um de nós que nós vamos morrer e nós não temos escolha sobre aquele dia. E a Bíblia diz que o dia que as pessoas morrem uma vez só e depois é o juízo. Ele diz isso acerca de todos. Não é somente acerca de pessoas que não conhecem Jesus, mas acerca de nós também. Vai haver juízo. Para bem
ou para mal? Julgamento. Por isso, o aviso, a palavra despertar, se encontra na Bíblia escrito à igreja. Quando fala sobre, aquela frase, que o ladrão, como ladrão na noite, foi escrito à igreja, para que a igreja tomar conta, para começar a vigiar sobre as suas próprias vidas. Agora, o que é que nós devemos vigiar? Quais são as áreas? Vamos para Efésios. Efésios 5. Em versículo 14, diz: desperte, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te será. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, nós temos que ter uma certa autoavaliação sobre a nossa forma de viver. Não viva como que não há consequências. Não faz escolhas como que não vai pagar a conta. Não vive de qualquer forma. Essa que é ser nécio, ser sábio. Discernindo o tempo. Discernindo que Deus não mudou. Deus é paciente, Deus é amoroso, mas Deus é justo. Deus é santo. E Deus nunca, na história do humano, tem tolerado o pecado. Tem fechado os seus olhos para o pecado. Nunca. Só porque Deus não diz alguma coisa hoje, e tu safas hoje, não significa que tu safas sempre. Não. Como ladrão da noite. Quando tu não pensas, tu apanhas. Por isso nós temos que despertar, nós temos que acordar. Pois diz, em versículo 16, redimido o tempo, porquanto os dias são maus. Vocês estão a ver, eu não sei o que vai acontecer. Então, tem que redimir o tempo. O que significa? Aproveita os dias que tem para fazer aquilo que Deus diz. Não coloca amanhã para amanhã aquilo que Deus diz para fazer hoje. Não adiar a tua obediência. Não adiar a tua chamada. Não adiar continuamente o teu destino. O propósito que Deus tem para a tua vida. Não anda assim, pensando que eu tenho muito tempo, eu tenho uma vida inteira. Não sabes que tem. Nem sabes que tem amanhã. Redimir o tempo. Pois diz logo a seguir: por isso, não sejam insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Essa deve ser a nossa preocupação. Deus, qual é a tua vontade? O que é que tu queres de mim hoje? Agora é muito fácil de responder essa, porque Deus já disse. Ele disse em Mateus 28, versículo 19, ide. Pregar o Evangelho a toda criatura. Chama as pessoas à salvação. Batizando as pessoas. Discipulando as nações. Transforma vidas. Qual é a nossa chamada? Qual é o propósito? Qual é a vontade de Deus? Deus não quer que ninguém se perca, mas todos venham à salvação. Essa é a vontade de Deus. O que é que estamos a fazer acerca disso? Quem que tu queres? Dentro da tua família, os teus conhecimentos. Quem que tu queres ver no inferno?
Eu digo aos meus netos, eu disse que quando os pais dizem, lava os dentes. E Ellen e eu sempre respondo, só lava os dentes que tu queres ficar, que os que querem ficar. Se não querem ficar com os dentes, não lava. Só fala Jesus às pessoas que tu queres ver no céu. Mas eu não sei, sabe? Eles são duros. Eles são difíceis. Então, é isso? É a tua resposta? É a tua desculpa? É isso que no tempo do teu tempo perante o juízo eterno, tu vais dizer, mas eu achava que eles eram difíceis, que eles não queriam. Mas não houve tempo, sabe, eu estava muito ocupado. Acho que essa é uma boa desculpa. Eu acho que essa vai fazer bem para nós naquele dia. Não é? Só evangeliza quem que tu amas. Deus ama todo mundo. O amor de Deus está em ti. Tu conheces o amor de Deus? Então ama todos. Fala a todos. Redimir o tempo. Não sabe a hora. Não sabe quanto tempo tens. Redimir o tempo. Depois diz, não embriagaste com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito. Então não anda assim só das festas. Há coisas mais importantes. Deus tem algo tremendo para nós. Eu estou a ver, em América, o mover de Deus. Há um senhor que chama Ted Engel. Ele tem ele sabe fazer aquela chama, é chamada a chama. Enche estádios, só para orar pela nação. Ele pediu a pastora Cláudia para ser intercessora, para liderar a parte da intercessão para esses eventos. Pediu também o pastor César para incentivar todos os latinos, que há milhões em América, para estar juntos em oração para a nação. Deus está a fazer coisas nos liceus incríveis, onde ministrei em Califórnia. E Califórnia é um estado muito liberal. Muita maldade está a acontecer naquele estado. Mas de dentro dos liceus, eles estão a criar clubes para Jesus. É um lugar onde eu estive. 10% dos alunos estavam envolvidos. Eles jejuam, eles não comem ao almoço, eles vão durante o tempo do almoço para ouvir a pregação, para louvar a Deus e para orar pelos outros alunos. Não é? É incrível, não é, que Deus está a fazer dentro dos liceus, que está a fazer dentro de várias comunidades, em que eles estão, em vez de somente dizer, mas a nossa nação está mesmo apodrecendo, o nosso Estado está mal, Deus vai julgar, Deus vai enviar um terremoto, vai enviar essas coisas, vai julgar. E nós? E nós? Se essa é a nossa teologia, vamos ser poupados disso só porque não somos cristãos? Não. Israel não foi poupado só porque eles eram judeus. Não é? Cada um de nós temos que saber, temos um mandato, temos uma mensagem, temos uma chamada, e Deus deu-nos a escolha para fazer ou não.
E a nossa despertamento é quando nós saímos do nosso relaxo, da nossa indiferença, e começa a abraçar a chamada que Deus nos deu. Eu vou dizer, se nós estamos envolvidos nisso, 100%, não se importa o que vier, não se importa a hora, estamos prevenidos, estamos prontos. Não há medo da manhã. Não há medo da morte. Não há medo para prestar contas. Está perante Deus. Não há medo. Por isso Deus está a dizer à igreja, eu acho que esse é o tema deste mês. Deus está a dizer isso à igreja, desperta-te. Não anda no teu rancor, não anda no teu descontentamento, não anda nesses lugares assim, em que estás a ouvir e compartilhar só misérias e problemas dos outros. Deixa isso de lado. Deus tem algo, nós somos mensageiros, somos agentes do seu amor agora. Ok? Essa é a nossa missão. A missão da igreja é isso. Ser Cristo aqui na terra, salvando as pessoas dos seus pecados. Ver pessoas, as vidas das pessoas transformadas. Não há nada melhor do que isso. Anteontem, uma moça que nós levamos a Jesus em Ericeira. E ela andou assim, cocheando, né? Um pé dentro, um pé fora, né? Durante meses. E foi um bocadinho complicado para nós, né? E nós dizemos a Paula, né? Porque ela fumava como chaminé, ela andou assim, instável no seu trabalho, sempre com, né? Trabalhou uma semana, duas, e depois houve qualquer rebenta, né? Depois ela fugiu para outro e ela queria sempre oração, sempre queria atenção nossa. Mas nós oramos para ver conversão mesmo. Ela chegou, não temos visto ela desde que nós saímos. A primeira coisa que ela disse: "Oh Jim, ela, acabei de fumar e não fumo mais." Ele diz: "Uou, essa é forte." Né? Pois ela diz: "Eu já ainda tenho esse trabalho, até que eu tenho mais 2. Estou a trabalhar, não é? Estou a ser fiel." É como Jesus, quando ele viu aquela resposta, disse: "Eu vou dar metade daquilo que eu tenho roubado, os outros eu vou dar aos pobres." E Jesus disse: "A salvação realmente veio a essa casa. Porque houve conversão. Não era somente um abraço no ar. Não era somente um passo para frente. Houve uma mudança na vida." E disse acerca de Zaqueus: "Não, salvação chegou. Chegou." Irmãos, Deus não mudou. Pecado tem que ser julgado. Tem que ser julgado. Pecado tem que ser limpo, tem que ser completamente afastado do seu povo. Não podemos brincar com isso. Não podemos dizer: "Mas eu estou no tempo de graça." Não, graça não é barata. Graça custou a vida de Jesus. Graça é a sua paciência para conosco, dando-nos tempo para mudar, para arrepender-se, para converter. O caminho está aberto. Não é pela lei. É pela vontade nossa, em que nós entregamos completamente a nossa vida ao Senhor. Não é por cumprir leis.
Porque a Bíblia, até Jesus diz que as leis e os profetas acabaram com João Batista. Não é pela lei que nós somos salvos. Mas quando nós recebemos na obra redentora de Jesus Cristo na nossa vida, e a nossa vida muda completamente. Em vez de somente vivificar a nossa vontade, a nossa emoção, vivificar a nossa alma, não. Ele disse, não, a alma vai ser sujeito a um novo espírito que eu vou te dar. E esse espírito é doador. É dado. Eu não sei se respondi suficientemente essas pré-contradições na Bíblia ou imagens diferentes que as pessoas têm de Deus, mas deixe-me somente repetir, Deus é o mesmo. Ele sempre era santo, Ele sempre era justo. Ele sempre era reto e ainda é. Por isso, o pecado tem que ser julgado. Tem que ser. Tem que haver prestação de contas. Senão, a Bíblia não é verdade. É um livro de opiniões e histórias lindas. Mas sendo a verdade, requer que nós cumprimos a sua vontade. Que nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Perdão anula a consequência do pecado. Essa é a justiça. Alguém morreu para nós e nós fomos perdoados. Anula. Meu tio diz, ele tem 92 anos, estava no hospital. Alguém, ele não podia porque ele estava assim, num certo ferros assim, não podia mexer a cabeça. Ele tinha caído. A sua coluna. Ele não podia virar a cabeça, ele só ouviu uma voz. E essa voz dizia, há muitos que não conhecem a alegria de ser perdoado. Só isso. Diz, muitos não sabem, não conhecem a alegria de ser perdoado. Ele falou com a enfermeira, sabe quem era a pessoa que entrou? Eles dizem, ninguém entrou. Ele não até hoje não sabe se era Jesus, se era um anjo ou quem. Mas aquilo entrou na sua vida. Ele disse que desde aquela altura ele tem andado de lares de caridade, pessoas que ele conhece, sempre fazendo essa pergunta. Conhece a alegria de ser perdoado? Sabe, nós queremos às vezes da alegria de ser justificado. Ter razão. Mas nós não somos justos. Nós precisamos de experimentar a alegria de ser perdoado. Senhor, perdoa-me. Essa faz a diferença. Porque é aceitar a nossa condição. E saber que não, erramos, pecamos, eu preciso de perdão. É a única forma de ficar assim, preparado pela vinda do Senhor. Temos que lidar com essa natureza pecaminosa. Temos que lidar com isso. Eu não sei se... Não é?
a vossa vida em privado. Mas vocês sabem. Se vocês ainda não conhecem a alegria de ser perdoado, é hoje. Eu não quero que vocês saiam sem pedir perdão a Deus. Sem chegar à presença de Deus em humildade, reconhecendo o teu pecado e deixando o perdão de Deus limpar completamente a tua vida. E depois, não volte a pegar mais. Muda a vida. É tão fácil como isso. Amém?